o Senhor ministre a Tua palavra no nosso coração. Receba, Senhor, nosso culto de adoração e de louvor a Ti. Ministre, Senhor, a cada coração. E tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, caia por terra. Senhor, todo obstáculo, toda potestade, todo principado, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 12. Preceitos diversos. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, nem desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém? Podeis tomar assento. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação com a igreja e sobre o tempo que eles já começavam a viver. Como eles deveriam proceder no tempo que estava se levantando, como as coisas estavam se mostrando. No primeiro versículo ele diz: mas irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o apóstolo Paulo, ele diz: olha, sobre o tempo, eu não tenho muito para falar, vocês já sabem. Jesus virá como um ladrão. Vocês já sabem que quando começarem a falar de paz, que estamos vivendo em paz, virá repentina destruição. E sabemos todas essas coisas, que os dias estão próximos. Nós estamos ouvindo e pelas profecias, sabemos que tudo aquilo que é profecia sobre a vinda de Cristo está se revelando, está se mostrando. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação: como viver em meio a uma situação de desespero. Como viver em um tempo de tantas guerras, tantas lutas, tantas preocupações. Como viver em um tempo desse? E então ele dá os preceitos diversos. Ele diz: olha, eu vou dizer para vocês qual é a obrigação de um cristão, qual é o dever de um cristão, quais são as regras, as leis que um cristão deve obedecer.
E esses dias nós devemos saber exatamente como viver no meio do caos, tendo paz. Como viver em meio ao desespero e tendo paz, se manter em paz. Esse é o grande segredo dos nossos dias. Esse é o grande segredo para aqueles que conhecem a palavra. Como viver em paz em um mundo de caos. E ele começa então a relatar como eles deveriam viver, como eles deveriam se portar. E a primeira palavra que ele traz é no versículo 16: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Alegria, não importa o que esteja acontecendo, devemos estar alegres. Ele não está dizendo, olha, quando tiver o momento oportuno, seja alegre. Ele diz, regozijai-vos, esteja sempre alegre. Não importa o que aconteça, não importa o que se levanta, esteja contente. Venhamos refletir uma vida de contentamento, de satisfação, de alegria, apesar das circunstâncias. Nós não podemos olhar as circunstâncias. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós. Se nós conseguirmos olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós, nós vamos poder vivenciar isso. Regozijai-vos sempre. Não importa a situação. Estamos alegres. Por que eu estou alegre? Eu gosto muito de um tempo que as pessoas vinham dar testemunho e o pastor dizia assim, olha, como é que você vai dar o testemunho? Estou alegre porque Cristo me salvou. E todos que subiam tinham essa palavra. Eu estou alegre porque Cristo me salvou. Por que nós podemos estarmos alegres? Porque nós temos a salvação. Porque nós temos a certeza da salvação. Uma alegria que ninguém pode roubar. Estar muito alegre. Então, um dos conceitos que o apóstolo Paulo ele traz, e ele começa dizendo, olha, eu não vou falar sobre o tempo. Esse tempo vocês sabem. Tudo isso que está ocorrendo, vocês já sabem. Já sabem que é exatamente assim que vai proceder, a humanidade vai caminhar por essa maneira. É assim que está acontecendo e vai acontecer. Então, regozijai-vos sempre. Não permita a tristeza entrar em seu coração. Não permita o mal, não permita as péssimas notícias, não permita que as notícias venham tirar você desse gozo, dessa alegria, dessa paz. E o segundo ponto que o apóstolo diz é, orai sem cessar. Orar sem cessar. Muitas vezes nós pensamos que orar é estar ali em oração constante, numa religiosidade. Não, orar é conversar com Deus. Onde eu estou em oração. Estou no carro, eu estou em oração. A mulher está na casa, está em oração, está no seu trabalho, está em oração. O homem, onde ele estiver, ele tem que estar em oração. O que é oração? Falar com Deus. Não é repetir palavras, não é vãs repetições, mas manter um relacionamento com Deus. O próprio Jesus Cristo, ele nos ensina sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 5 em diante diz, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Orando, não useis de vãs repetições, como gentios,
que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. A oração é o falar de um filho com um pai. É o relacionamento de um filho com um pai. Então, orai sem cessar. Segundo preceito, orai sem cessar. E seja sempre em oração. E seja sempre conversando com Deus. E seja sempre falando com Deus. E o terceiro preceito que Paulo dá é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Não sou merecedor de nada, mas sou um receptor de todas as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu mereço? Não, mas eu recebo. Quanto mais graças eu dou, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu reconheço Deus na minha vida, mais Deus tem prazer em fazer. Quanto mais eu declaro a vitória em Cristo, mais vitória nós conquistamos. A gratidão é uma evidência de crescimento mental, moral e espiritual. Quem é que é grato? Só as pessoas que têm caráter. Quem é que reconhece alguém que um dia lhe ajudou, alguém que um dia lhe ensinou? Alguém que adquiriu caráter, que não está numa disputa, que não está numa briga desnecessária. A gratidão é uma evidência do crescimento mental. Agradeço meus pais, agradeço meus professores, agradeço os meus pastores, agradeço o trabalho. Só quem evoluiu na mente é capaz de agradecer. A pessoa que ela não evolui, ela está numa constante guerrinha, numa constante disputa. Ela é incapaz de reconhecer que alguém lhe ajudou, que alguém lhe abençoou. Então a gratidão é uma evidência do crescimento mental, moral e espiritual. Sócrates, 500 anos antes de Cristo, disse: o início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Qual é o princípio da sabedoria? É saber que é ignorante. Tem muitas coisas que eu ignoro, tem muitas coisas que eu não sei, mas você sabe, é uma troca. Então a vida, ela nos leva a uma gratidão, agradecer a tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Aprender a agradecer a Deus. Versículo 19 diz: não extingais o Espírito. Quando agimos assim, buscando a Deus, agradecendo, orando, estando sempre alegre, o Espírito Santo de Deus, ele enche a nossa mente e a nossa vida de luz. Ela muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Então, o Espírito de Deus, ele habita aonde? Onde há gratidão, onde há oração, onde há alegria. Um dos sintomas da alegria é a presença do Espírito. O Espírito de Deus encher-nos com a sua presença. Uma vida do Espírito Santo de Deus, ele vem nos abençoar, ele vem nos encher, ele vem transformar toda e qualquer situação. Como dar graças a Deus? Em tudo. Em tudo dai graças a Deus. Ah, mas eu estou perdendo tantas coisas. Essa pandemia trouxe tanto prejuízo. Mas algo que nós devemos aprender
e a Bíblia é sempre o nosso referencial para aprendermos sobre tudo isso, traz a história de Jó. Jó, vivendo o pior momento da sua vida, o que ele faz? Capítulo 1 de Jó, versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil perder as coisas? Não. Muitas vezes nós não analisamos o que Deus pode dar, o que Deus pode fazer. Muitas vezes nós damos muito valor quando o inimigo, autorizado, ele entra para destruir. O inimigo veio roubar, matar e destruir. E nós damos muito ênfase àquilo que ele faz, mas nos esquecemos do que Deus quer fazer, do que Deus quer operar. Muitas vezes quando nós lemos, e o primeiro capítulo de Jó começa a falar sobre a sua riqueza. E diz assim no versículo de número 2: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. 3.000 camelos. Jó, ele possuía 3.000 camelos. Quanto custa um camelo? Às vezes nós olhamos um camelo, nos países árabes tem muitos camelos, mas qual é o preço de um camelo? $55.000, o mais barato. Ele tinha 3.000 camelos. A fortuna de Jó ultrapassava os bilhões. Você faça 3.000 camelos vezes $55.000. $1 a R$5,30. Né? Imagina, vai para mais de R$255.000 um camelo. Ele possuía 3.000 camelos, sem contar o restante. Só isso já seria uma grande fortuna. Mas este homem, ele começa em pouco tempo. Versículo 17 diz: estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E os servos feriram ao fio de espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Em um único dia, ele perde toda a sua fortuna de camelos. Levaram embora, roubaram. E além disso, aqueles que estavam cuidando dos camelos foram mortos a fio de espada. Único dia. Se o importante é vida, vidas foram perdidas. Se o importante é bens, bens foram perdidos. Em um único dia. E ele então, ouvindo tudo isso, versículo 18 diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um vento veio sobre eles, da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Perdeu 10 filhos em um único dia. Este homem deveria estar arrasado. Este homem deveria estar desesperado, maldiçoando Deus, se voltando contra Deus. Mas ele então, versículo 20, então se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, ele se lançou sobre a terra e
adorou. O que Paulo está nos escrevendo? Olha, eu não quero vos escrever sobre o tempo. Eu vou falar para vocês que o tempo é ruim, vocês já sabem. Eu vou falar que o tempo é mau, vocês estão vivenciando isso. Mas eu quero falar como viver em tempos ruins. Como viver em tempos de maldade. Como viver em tempos que o inimigo ele vem ceifando vidas. Como viver em meio a tudo isso. Há pessoas que decidiram se trancar num quarto e morrer também. Chorar, chorar, chorar. É uma decisão. Será que é a melhor decisão? Por isso Paulo está escrevendo, olha, eu não quero falar sobre o tempo. Eu não quero falar o que vocês vão viver. Mas eu quero falar como viver. Como viver em tempos como esses. Como sair de situações como essas. Como continuar a viver. Ainda o último hino que a nossa irmã cantou é Eu navegarei. Então é preciso navegar. É preciso continuar avante. É preciso colocar o nosso barco no oceano e continuar. Como continuar? Aí o apóstolo Paulo ele diz, alegria sempre. Quando é que eu vou estar alegre? Sempre. Eu tenho motivos para alegria? Tenho. Estou alegre porque Cristo me salvou. Eu estou alegre porque eu tenho uma vida eterna. Ainda que me tirem tudo, ainda que possam até destruir esse corpo, mas eu estou alegre porque eu tenho uma vida com Cristo. Estar alegre, orar sem cessar, é um tempo de oração, é um tempo de falar com Deus, é um tempo de pedir proteção, é um tempo de pedir misericórdia, é um tempo de pedir saúde, é um tempo de pedir para que o mal, ele não nos atinja, que praga nenhuma entre na nossa casa. É um tempo de conversar com Deus. É um tempo que o Senhor, Ele venha nos dar o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Não tenho certeza da manhã, mas hoje nos dê. Vencendo a cada dia. O que Jesus ensinou? Vencer a cada dia. Até aqui, Deus nos ajudou. Nos dai o pão de hoje. Nos abençoe hoje. Nos guarde hoje. Nos livre hoje. Cuida da nossa casa hoje. É um tempo de aflição. É um tempo de angústia. Mas aprender com aqueles que já passaram por situações piores do que a nossa. Então Jó se prostrou em terra e adorou. E disse, no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Jó, ele se manteve perseverante. Perseverante. Como se manter com alegria após perder filhos? Como se manter com alegria após perder bens, servos? Mas ele se manteve fiel. E vai ter uma conversa com Deus. Eu gosto muito do livro de Jó, que a partir do capítulo 38, ele faz mais de 70 perguntas para Deus. E Deus está disposto a responder. Eu gosto muito de chamar Deus, senta aqui, vamos conversar. Como é que eu vou agir nisso? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu vou ter uma vida, continuar com essa situação? Então Paulo, ele diz, olha, eu não quero falar sobre o tempo, porque vocês são conhecedores do tempo. Não é sobre o tempo, acerca dos tempos e estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem
que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quem é que não sabe que Jesus vai voltar? A igreja sabe. Todos nós que recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, recebemos Ele com a promessa que Ele vem nos buscar. Quem não sabe? Todos nós sabemos. Nós precisamos falar sobre isso? Não. Mas enquanto estivermos aqui, Ele não voltar, nós não podemos viver como o mundo está vivendo. Não podemos permitir perder essa fé. Não podemos permitir. Esses dias ainda assisti o filme de Paulo, apóstolo Paulo, o quanto ele sofreu pelo Evangelho, o quanto ele entendeu o Evangelho. Não foi cadeia, não foi açoites, nada fez ele desistir. E Deus colocou junto dele quem? Lucas, para que ouvisse e transcrevesse. Deus, Ele tem um plano para nós. Deus tem um plano para a sua vida, para tudo aquilo que está acontecendo. Ah, eu não sei, é o diabo. Não, o diabo só faz aquilo que Deus permite. O diabo, ele não é tão poderoso como muitas vezes nós pregamos, que nós achamos que ele é. Ele é limitado em seu poder. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Algo que eu aprendi na minha vida, Senhor, quando começa a acontecer coisas ruins, onde eu estou errando? Me ensina, me ajuda. Mas sabe que o diabo, ele vem nos desviar do correto? Olha, é fulano, é ciclano. Sabe, você está passando isso por causa de ciclano. Não. Do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. É a palavra de Jeremias. Do que eu me queixo, a não ser dos meus próprios pecados. Por isso Jó, ele não acusa Deus, ele não acusou nem os inimigos que vieram roubar. Nós não ouvimos ele dizendo assim, esses malditos filisteus, esses malditos. Não. Ele se rasgou seu manto. Ele diz, é uma blasfêmia o que está acontecendo. Raspou sua cabeça, se lançou em terra, em vergonha, mas adorou ao Senhor. O que eu não posso parar de fazer em tempos de guerras? Adorar ao Senhor. Em tempos de lutas, em tempos de guerras, não pare de adorar ao Senhor. Não importa quem está se levantando. Não importa. Deus, Ele sempre vai preparar pessoas para que nós venhamos crescer. Foi difícil aprender isso. Mas eu parei de brigar com pessoas. Parei de lutar contra pessoas, porque é em vão. Deus preparou algumas pessoas para nos fazer crescer. Eu gosto muito quando Deus fala assim, eu deixei 5 príncipes para treinar Israel à guerra. Eu deixei 5 reinos que eu não vou destruir, porque eles têm um propósito. E qual é o propósito? Fazer Israel aprender a lutar. Sabe aquela pessoa que te incomoda? Que você olha para ela, te incomoda? Você escuta o nome dela, te incomoda? Foi Deus que permitiu, para te preparar para crescer. Quando nós aprendemos isso, paramos de brigar contra pessoas. E começamos a aprender a guerra, aprender a luta, aprender a ouvir pessoas que te difamam, falam mal de você, e você tem que pegar, captar tudo isso, e se fortalecer, e crescer. Eu lembro do início do meu ministério, uma palavra que me fez persistir. Qual foi?
Foi as pessoas que falaram, olha, vai, você tem talento, Deus está com você, não. Foi uma pessoa que chegou e disse assim, eu não vou estar com você, porque você não tem capacidade. Eu gosto muito de você, mas você não tem capacidade. Aquela palavra me motivou. E eu disse para mim mesmo, é verdade, eu não tenho capacidade. Eu preciso me capacitar. E Deus capacita aqueles a qual Ele chama. E eu fui buscar. E essa pessoa, hoje ela me segue, assiste todos os cultos. Mas há 20 e tantos anos atrás, foi a pessoa que falou a verdade para mim. E disse, você não tem capacidade. Sabe, eu fiquei com ódio dela. Eu fui dobrar meu joelho e falar, é verdade, eu não tenho capacidade. Mas me peguei nesse versículo. O Senhor capacita a todos a qual Ele chama. E a minha pergunta foi para Deus, o Senhor me chamou? Então o Senhor vai me capacitar. O Senhor vai me capacitar. Então não entre em guerras pessoais. Deus vai preparar inimigos para que você se fortaleça. Deus vai preparar pessoas que venham falar verdades que você não gostaria de ouvir. Mas tem que ouvir. Tem que ouvir. Deus preparou 3 amigos de Jó para chegar diante dele e falar, olha, você pecou, você deve estar errado. Se esses amigos chegassem e falassem, olha Jó, você realmente é muito importante, é o cara. Ele não iria buscar talvez Deus. Ele olhando para si, ele disse, eu não tenho pecados. Eu era muito requisitado. Mas, ele vai falar com Deus. E Deus diz, quem é você, Jó? Quem é você, Jó? Onde você estava, Jó? Aí ele reconhece que ele precisa de Deus. Nesta manhã, eu reconheço que eu preciso de Deus. E eu sei que não é o tempo, não é a situação, não são as lutas, porque tudo isso nós já sabíamos que iria acontecer. Tudo isso nós sabíamos. Perseguições. A igreja estava muito sossegada, né? Sabe, quando não há inimigo, nós começamos a ficar gordos, né? Tendo muito alimento, tendo muito tempo. Esquece da oração, esquece da leitura. Não queremos que alguém ore por nós. Queremos que alguém cante para nós, que alguém louve para nós. Pagamos para alguém louvar por nós. Ah, vamos trazer a cantora tal, porque... Mas ela cobra, não tem problema. A igreja pode pagar. É bom quando temos uma pessoa que se levanta pela manhã e vem louvar. Eu lembro da nossa irmã Thaís, quando começou a louvar. Desafinava, todo mundo ria, mas hoje ela canta lindo. Perseverança, persistência, foi buscar, não perde um culto. Não perde um culto. Quando vai viajar, prepara. Pastor, eu vou ter que viajar. Deus vai prover. Deus vai prover. Então, aprender com aquilo que vamos vivendo. Sabe, uma vez um sábio diz assim, é muito ruim, porque quando o homem começa a aprender, ele morre. Não é? Agora que eu estava me tornando um sábio, já estou velho. Será que a sabedoria, ela só vem com o tempo? Não, nós temos que buscar. O ano passado foi sabedoria e inteligência. Se nós não tivéssemos buscado sabedoria e inteligência, nós não estaríamos aqui. Se nós não tivéssemos crido na palavra profética do ano 2020, sabedoria e inteligência. Como vamos superar este ano? Sabedoria e inteligência. Como vamos vencer este ano? Firmando os passos no Senhor. Aquele que está firme no Senhor, não cai. Aquele que está caminhando no Senhor, ele sabe como viver nesses tempos. E olhar para a vida de Jó. Quando Jó
ele fica sábio, o que ele faz? Ele para de orar por ele. Ele vai orar pelos outros. Começa a orar pelos seus familiares. Quando nós tiramos o foco dos nossos problemas, nós conseguimos caminhar muito mais rápido. Sabe o que o diabo quer? Que nós venhamos ficar nos lamentando, nos entristecendo. Oh, mas cadê Deus? Deus está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus, ele permanece no mesmo lugar. Um pai perdeu um filho e vai para o pastor e fala assim: onde está Deus que permitiu o meu filho se perder, morrer? E o pastor respondeu para ele: Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar que quando o filho dele estava na cruz do Calvário pela tua vida. Ele está no mesmo lugar. Não podemos olhar o momento. Temos que olhar aquilo que Deus tem preparado. E a palavra fala sobre Jó. Ele começa a orar pelos seus familiares. Ele deveria se revoltar. Muitas vezes a primeira coisa que nós nos revoltamos é contra quem? Nossos familiares. A família é a coisa mais terrível que existe. Família é bênção. Família é bênção. Bênção de Deus. E ele começa a orar pelos familiares. E o Senhor se alegra daquilo que ele passa a fazer. E retorna todos os bens para a vida de Jó. 3 vezes mais. Se ele tinha 3.000 camelos, Deus devolveu a ele 9.000. E por aí vai. A única coisa que é difícil de entendermos é como um homem pode reagir desse jeito, confiando em Deus, olhando para a vida eterna. Nós temos uma vida eterna. Olhar para a vida de Jó, olhar para aquilo que a Bíblia ela nos chama a contemplar, aquilo que Paulo escreve para que o cristão ele leve como uma regra: esteja sempre alegre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Olha, não retire o Espírito Santo de Deus, não abra mão do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Não despreze as profecias. As palavras proféticas, elas vêm e nós temos que analisar, ouvir, saber se está de acordo com a palavra. Há muito riso hoje sobre a palavra profética. Parece que os dons cessaram. Ainda há profetas. Ainda há homens e mulheres de Deus. Olhe, está dentro da palavra. A pessoa está profetizando algo fora da palavra? Não. Se estiver profetizando dentro da palavra, vai acontecer. Virá. É uma palavra de esperança, é uma palavra de fé. Então não desprezes as profecias. Algo que precisamos aprender nesses dias. Examinai tudo. Retende o bem. Olha, ouça. Serve. Serve. Não serve. Joga fora. Tem coisas que eu nem procuro mais. Por quê? Porque não serve. Já vi que não serve. Se não serve, não procura. Não busca. Não tente trazer para dentro do seu coração. Então são pequenos preceitos que fazem uma grande diferença. Procurar a Deus. Nos parece algo impossível agir desse jeito. Mas achegai a mim e achegar-me eu a vós. Se nós buscarmos a Deus em tempos de crise, em tempos de angústia, Deus está pronto a nos receber. Batei na porta. A oração, Jesus ensina o quê? Sobre a viúva, que ela tinha uma causa.
E como ela deveria agir? Bater na porta, até que o juiz respondesse. Nós temos uma causa. Você tem uma causa. Fale com Deus. O justo juiz. Ele dará a resposta. Você crê nessa palavra? Diga: eu tenho motivos de continuar alegre, porque Cristo me salvou. Se coloque de pé. São os preceitos que o cristão não pode abrir mão. São poucas regras para ter uma vida de felicidade, para ter uma vida de conquistas. São poucas coisas. É melhor obedecer do que sacrificar. Quantas vezes nós pensamos que, eu vou fazer um sacrifício, vou fazer aquele sacrifício. Não é necessário. Obedeça. Ouça a voz do Senhor. Caminhe desta maneira, com sabedoria, com inteligência, com os passos firmes. Falar que o mundo é mau, eu não preciso falar. Falar que nós vamos ter problemas, não preciso falar, você já está vendo. Mas como viver feliz em meio a essas situações? Olhando para os céus, a cabeça nos céus e o pé no chão. Com a cabeça nos céus, porque lá é o nosso futuro. É lá que nós seremos recompensados pelo nosso trabalho. O seu trabalho não é em vão no Senhor. Não espere reconhecimento humano. Paulo está pedindo, olha, não despreze aqueles que trabalham na obra. Paulo está dizendo, ame seus pastores. São pequenas coisas. Respeite, guarde, ouça. Fale com Deus nesse momento. Respeite o marido, respeite a esposa. Os filhos amem os pais. Os pais amem seus filhos. É caminhar com Cristo. O que Cristo faria em meu lugar? É uma reflexão. Talvez esta pergunta Jó não fez, mas nós podemos fazer. Fale com Deus. Não aceite a derrota, não aceite a tristeza, não aceite a angústia, não aceite uma vida depressiva. Regozijai-vos sempre. Sempre com alegria. Fazei tudo com alegria. Senhor meu Pai. Senhor, nesta manhã, Pai, toma nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, não nos cabe falar do mal que há de vir. Não nos cabe nos falar, Senhor, sobre o mal que está estabelecido. Mas nos cabe falar da glória que está nos prometida. Da recompensa. Da bênção daqueles que te buscam. Daqueles que não abrem mão de Ti. Senhor, como Tu abençoaste a vida de Jó. Como Tu olhaste para Jó. Senhor, temos passado por situações parecidas, semelhantes, mas o Senhor é um Deus abençoador. Senhor, vimos nessa pandemia, Senhor, muitos perderem seus bens, muitos perderem seus familiares, Senhor, pessoas que estão aflitas, com pessoas internadas. Senhor, nós oramos agora, Pai, para que a Tua bênção, a Tua paz, Senhor, a Tua companhia, se estabeleça nesse momento, nos dê força, nos dê a paz, nos dê alegria, Senhor, para que possamos continuar a fazermos a Tua obra. Visita agora, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em UTIs, Senhor, oramos, Senhor, pelo Eliseu que nos pediu oração. Toma aquele homem nas Tuas mãos, o Senhor tem um propósito na vida dele. Senhor, repreendemos todos
esposo da nossa irmã Viviane. Senhor, traga a cura do espírito contrário, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, guarda, nos livra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.